Eu quero ler um texto com vocês, está no Evangelho de Mateus, capítulo 21. Evangelho de Mateus, capítulo 21, versículo 1 em diante. Mateus 1, 21, do 1 ao 11. Vamos lá? Quando se aproximaram de Jerusalém e chegaram a Betfage, ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês, e logo encontrarão uma jumenta amarrada, com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e tragam-nos para mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles, e logo os enviará de volta. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à cidade de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado num jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram a jumenta e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre estes Jesus montou. Uma grande multidão estendeu seus mantos pelo caminho, outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia adiante dele e o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. É isso que o povo gritava enquanto Jesus entrava em Jerusalém. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Deus, fale conosco nesta noite. Fale conosco. Que esta palavra seja luz. Toda maldição plantada em casas, famílias, que em nome de Jesus, medos, dúvidas, ruínas, sentenças. Satanás é tão mentiroso, meu Pai. Agora, pelo poder do Evangelho, Satanás, você vai sair do ouvido dessas pessoas, da mente. Nada vai impedir que elas te ouçam, que elas ouçam o Senhor. Nada. Que esta palavra erga, ponha de pé, em nome de Jesus. Amém. A gente está vivendo uma fase de muita turbulência, ânimos aflorados, e o Covid trouxe para nós uma total relação de insegurança. E eu creio que no meio da insegurança que nós vivemos, saúde econômica, a palavra de Deus, ela é o acalento para a alma. Ela que produz esperança, para que a gente simplesmente não enlouqueça, não fiquemos perturbados, desequilibrados. Até porque o desequilíbrio nos faz perder absolutamente tudo. Do mesmo jeito que o equilíbrio nos faz manter, o desequilíbrio nos faz perder. Não subestime o que uma pessoa desequilibrada pode provocar na sua própria vida. O desequilíbrio destrói tudo. E eu creio que a palavra de Deus é a ferramenta. Mas numa época que a igreja brasileira, inclusive, tem sofrido muito pela questão do isolamento social, e para nós não estarmos na igreja é um grande problema, porque sempre acostumamos a cantar juntos, cultuar, a ideia da unidade, e para muitos o culto online se tornou um grande problema, né? Porque, ó quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união, enfim. Mas de verdade, o grande desafio da igreja não é lidar com o isolamento social de cada um cultuar na sua casa. Para mim, o maior desafio da igreja é continuar enraizado profundamente na palavra, numa época como essa. O desafio não é ficar sofrendo porque não estou na igreja, mas eu consigo me manter enraizado na palavra numa época que não vou à igreja, numa época que não consigo estar andando pelos corredores ou fazendo alguma coisa. Esse é o grande desafio. O perigo não é perder a comunhão com a igreja, o perigo é perder a palavra.
O perigo é desaprender tudo aquilo que um dia eu recebi. Ao invés de ficar preocupado e observando a grandeza de Deus, se eu perder a palavra, minhas preocupações serão apenas incerteza. Sobre o que você mais fala ao longo do dia? Sobre o que você mais conversa? Suas incertezas ou seu Deus? E a justificativa disso é porque você não tem ido à igreja? Ou a justificativa disso é porque essa fase mostrou que você não estava enraizado na palavra de Deus? Tem algo fascinante nesse texto. Esse texto que é o Domingo de Ramos, muito tradicional. A Igreja Católica faz procissões, enfim. É o domingo de grande celebração, onde Jesus ele entra em Jerusalém montado no jumentinho, cumprindo a promessa mencionada no Antigo Testamento. E há uma grande euforia em Jerusalém, aplausos, gritos de hosana, enfim, quando Jesus entra. E lendo esse texto, eu percebi o quanto ele está conectado com esse ano de 2020. Esse texto do Domingo de Ramos, se a gente parar para observar com um pouquinho mais de atenção e interesse pela palavra, perceberemos rapidamente que é um raio-x de 2020. Uma época que pessoas estão morrendo em hospitais, dependendo de respiradores, casamentos em crise, aumento do feminicídio, agressões, pessoas que se casaram e nunca perceberam com quem se casaram, e agora, obrigados a ficar em casa o dia inteiro, estão começando a descobrir com quem se casaram. Uma época que todo mundo está estressado. Tem muita coisa parecida com esse texto que li a vocês. Esse texto retrata um domingo de Ramos que começa com muita euforia, e dias depois, toda a euforia acaba e começa o sofrimento. 2020 foi mais ou menos assim. Começamos janeiro e fevereiro com muitos sonhos, muitas expectativas, negócios, empreendimentos, projetos, alguns com casamento marcado, outros com festas marcadas, viagens. E de repente, no meio de toda essa euforia, havia sim, uma das minhas formações é economista, havia sim o mercado financeiro, uma expectativa muito grande de que o PIB do Brasil cresceria muito esse ano, uma expectativa para o comércio, enfim. Era como se nós entrássemos em 2020, como Jesus entrou em Jerusalém no Domingo de Ramos, e de repente, meu irmão, de repente vem um sofrimento, e aí aqueles que marcaram viagens não viajam, os que marcaram festas não podem, os que tinham grandes investimentos de abrirem negócios, agora não podem nem abrir as portas para vender seus produtos, aqueles que trabalhavam de forma estável em empresas e tinham cargos e salários maravilhosos, começam a ter redução de carga horária, e de repente, aquele emprego estável, sólido, há uma grande ameaça de cortes, e quem vai reclamar do quê? É uma crise. Sabe, uma das coisas que eu mais amo no Evangelho é que Deus não tira da conversa conosco o sofrimento. Algumas igrejas estão sofrendo muito nesses dias, porque ao longo dos anos de existência, esconderam o sofrimento dos seus seguidores. Tem muitos pastores que nem sabem o que pregar. Muitas igrejas que o pastor tá mais branco que papel, porque ao longo do tempo, todos aqueles que foram à igreja pintaram degraus de avivamento, sucesso, crescimento, mas esconderam dos seus seguidores, esconderam dos membros da igreja que dentro do evangelho existe o sofrimento. E o que eu acho lindo é que mesmo alguns pastores não pregando sobre isso, pregando apenas receba, a vitória, a graça, o meu Deus não deleta da conversa que tem com a gente o sofrimento. Ele não esconde. Quando Jesus começa o ministério dele, ele deixa muito claro para os discípulos que eles deveriam tomar a sua cruz e seguir-se. Cruz, que eu saiba, não é sinal de festa. Cruz, que eu saiba, é sinal de sofrimento. O começo do ministério de Jesus está pautado no sofrimento. E eles deveriam pegar a cruz deles e seguirem Jesus aonde? Até onde? Até a cruz. Porque isso é evangelho. É sofrimento. Mas parece que para nós sofrer é algo inconcebível. É algo que não caracteriza Deus, fé, vida com Deus. E o Domingo de Ramos é maravilhoso, porque o Domingo de Ramos mostra eu e você como um raio-x.
Não é assim que tudo acontece quando está tudo bem? Jesus entra em Jerusalém montado no jumentinho, de repente está todo mundo balançando um graveto, um ramos e gritando: Hosana, 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 quem é esse que vem? Este é o profeta. O domingo de Ramos é um domingo que todo mundo ama, é muito bom cantar. É o domingo de Ramos, gente, Jesus é o profeta. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, é o rei, Hosana, Hosana. E Jesus vem e todo mundo grita, e todo mundo ergue os ramos, e há uma euforia na entrada de Jerusalém, há uma festa. Só que ao longo dos dias, o sofrimento começa a chegar. Daquele domingo de Ramos, ele vai murchando, e começa a se apresentar uma semana cruel e aterrorizante. E a pompa, o entusiasmo, a euforia, não permanece nenhum final de semana. Nenhum final de semana. Aquela pompa elegante, corredores, recebam ele. Um desfile de Jesus sentado no jumentinho, cumprindo as profecias. Tão popular que incomodava os sacerdotes, dizendo: ele está muito popular. Tão popular, muito popular, porque capítulos anteriores a esse, Jesus tinha acabado de ressuscitar Lázaro dentre os mortos. Então a fama de Jesus correu os 4 cantos, todo mundo queria ver: olha, ele ressuscitou Lázaro, enfim. Mas por outro lado, essa multidão que se emocionou, que aplaudiu, que cedeu o jumentinho, celebrou, que viveu esse momento incrível, pompa, elegância, termina com tanta dor, tanta dor. Eu sei que quando as pessoas pregam sobre o domingo de Ramos, elas não querem focar no sofrimento, enfim. Pregam-se sobre o domingo de Ramos porque querem focar no Hosana. Olha que lindo, todo mundo cantando Hosana. Alguns outros falam da cruz, mas olhando pelo o nosso benefício, né? Mas eu não, eu quero trazer aqui a clareza do Evangelho, porque está na nossa cara, e a gente que se faz de sonso. Está na nossa cara, e a gente que não quer ler. A gente não pode esquecer que esse domingo de Ramos é um cenário complexo de um povo que migra de uma euforia, de uma paixão, de agitar gravetos e gritar Hosana, para um pleno, por conta do sofrimento, para uma fuga, para um distanciamento. E isso para mim é um choque. Como o sofrimento muda as pessoas. Como o sofrimento muda. Meu Deus, é impressionante. Uma multidão balançando ramos, gritando, celebrando, dançando. Poucos dias depois, porque mudou de euforia para sofrimento, cadê a multidão? Sumiu. Eu não sei você, mas isso se parece muito com 2020. Quantas pessoas nas suas casas ou me assistindo o culto online aí, e porque o teu domingo de Ramos de janeiro e fevereiro virou um março, abril, maio e junho de sofrimento, e você sumiu. Cadê você? Cadê tua fé? Estava preparado para projetos, balançando o ramo? Preparado para faturar mais, balançando o ramo? Preparado para ter um relacionamento saudável, balançando o ramo? E de repente os fatores mudaram, e cadê o ramo? E cadê o balançar do ramo? Para onde você foi? Porque fechou a igreja? Porque as coisas não aconteceram? Isso é um choque. Mas meu irmão, não deveria ser um choque. Nenhum cristão verdadeiro deveria ficar chocado com o sofrimento. Porque se Deus não poupou o seu único filho do sofrimento, por que me pouparia? Se Deus não poupou o seu único filho de sofrer dores, por que Ele passaria um pano para mim? Se Jesus Cristo perfeito, para cumprir um plano do Pai, foi submetido às maiores dores, a dias ruins, por que eu não me acho no direito ou no dever de passar por dias ruins? Que evangelho que você tem crido? O que teus pastores te ensinaram?
Te ensinaram que Deus te pouparia de dias ruins? Te ensinaram que Deus te pouparia de dias trágicos? Quem? Porque a conversa de Deus comigo e com você, Ele nunca escondeu o sofrimento do papo. Ele nunca fez conversinha adocicada para te ganhar na ilusão. Ele já começou a conversa, toma a cruz e vem. O que os homens fizeram com você, que a tua fé não aceita sofrer? O que a religião fez com você, que você só balança o ramo no domingo de Ramos, e na sexta da paixão, você nem sabe quem é? Se o que validou Jesus como Filho de Deus foi o castigo, por que eu não aceito ser castigado? Se o que validou Jesus foi o castigo, por que eu não posso ser castigado? Todos nós sofremos. O Covid-19 expôs o sofrimento de todo mundo. Não tem dinheiro, não tem tamanho de casa, todo mundo está sofrendo. E eu quero dizer, essa fase só está mostrando o que sempre aconteceu. Ninguém escapa do sofrimento. Ninguém escapa do sofrimento. Por mais lindo que tenha sido o seu domingo de Ramos, ninguém escapa do sofrimento. Tem fases de euforia, tem fases de levantar e dizer glória a Deus, hosana, hosana, hosana. Mas todos nós precisamos ser testados. E o sofrimento existe por uma razão: exercitar a sua fé. Uma fé que não é desafiada jamais será efetiva. Você não exercita a fé na celebração, na festa, no júbilo, na conquista, no sucesso. Você exercita a fé no sofrimento, na dor, na contrariedade, no não. Quando suas emoções são histéricas e você diz: faz parte da vida cristã isso aqui. Faz parte. Se Deus não poupou o filho dele, por que me pouparia? Se Jesus não desistiu por um sofrimento, por quê? Que direito eu tenho? Se Ele inocente, Deus, passou, por que eu tenho esse orgulho de não aceitar o sofrimento? Você precisa permitir. Mas o fenômeno que nós vivemos hoje é que o sofrimento se tornou algo estranho para os cristãos. Cristãos não aceitam sofrer. O sofrimento ofende. Cadê Deus? Deus não me ama. Deus é cruel. Deus me pune. Cristãos pele fina, onde criaram uma fé cristã que o sofrimento não faz parte. Eu só aceito crescer, prosperar, subir. E é por isso que no dia mal desvia, porque a festa não exige nada de você. A fé é lapidada no sofrimento. É o que Paulo fala: quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte. Me gloriarei nas minhas fraquezas, porque quando eu estou fraco Ele vem. O sofrimento, Deus nunca mudou de assunto com você. Deus nunca te enganou. E por que a sua fé não aceita isso? Se Deus me ama, por que sofrer? Se Deus me ama, por que passar por isso? Se Deus me ama, por que esse absurdo? Ninguém escapa do sofrimento. Pastor, bispo, mãe, você vai sofrer. Eu não estou profetizando não, eu estou dizendo que isso faz parte. Veja, a multidão se reúne nas cantorias. A multidão pega o ramo e balança: hosana, hosana. Mas quando o sofrimento começa, a multidão vai embora. Eles voltam para suas casas. E eles não percebem que Jesus é muito mais poderoso no sofrimento do que na celebração. O poder maior de Jesus não é demonstrado na celebração do domingo de Ramos em cima do jumentinho, mas a glória de Jesus está no sofrimento. Nós somos projetados
para ser imagem e semelhança de Deus. E a tua melhor versão está nas fases de sofrimento. O maior poder de Deus não foi demonstrado no domingo de Ramos, mas a versão poderosa de Cristo foi demonstrada na agonia do Calvário, de não se prostrar diante da dor, diante da ofensa, de não se prostrar diante do abandono, da frieza. Não se engane, qualquer um canta alto, não se engane, qualquer um balança galho de euforia, mas não é qualquer um que fica no sofrimento. Mas eu te pergunto, onde deveria ter sido levantado o ramo? Naquele domingo? Ou aos pés da cruz levantarem os ramos e ficarem cantando Hosana? Onde que eles deveriam ter cantado Hosana? Num dia que estava tudo bem, vendo Jesus lindinho, bonitinho, em cima de um jumentinho? Ou deveriam ter cantado Hosana enquanto ele sangrava no madeiro, levado os ramos para o Monte Caveira, e diante da agonia do nosso Deus, ter levantado os seus ramos, e diante daquele sofrimento terem cantado: nós te amamos ainda, Rei. Hosana, Hosana, Hosana. No meio da crucificação, Hosana. Irem para o túmulo, ainda com a pedra lá, e terem cantado Hosana, porque qualquer um canta Hosana, enquanto Jesus está lindo, cheiroso, em cima do jumentinho. Mas eu quero ver cantar Hosana quando ele está sangrando, quando o meu Deus parece um derrotado. Eu quero ver cantar Hosana quando a pedra no sepulcro está fechada. Eu quero ver levantar o galho e dizer que Ele é o Deus da minha vida, que Ele é o Rei, quando tudo está mal a pior. Onde estavam os dançarinos quando ele estava sendo preso? Onde estava a multidão enquanto ele suava gotas de sangue? Onde estavam os ramos? Cadê as danças? Cadê os gritos de Hosana? Cadê? Porque a multidão só sabia balançar os ramos, e enquanto tudo estava bem, quando algo mudou, a multidão mudou, saiu. Cadê a multidão? Cadê? Jesus poderia estar na cruz, mas ainda assim é Rei. O teu sofrimento não rebaixa quem Ele é. Você é capaz de olhar para o teu sofrimento e ver Jesus lá, o Rei lá? Por que não foram balançar os ramos da cruz? Porque não conseguiam ver um homem maltrapilho, torturado como um Deus. Não, esse sofrimento diz que Ele é derrotado, que a morte venceu, que tudo que Ele me disse é mentira. Não é possível que Ele seja tão grande assim. Se Ele fosse tão grande, Ele não seria pregado numa cruz, não teria coroa de espinhos, não teriam cravado as mãos. Não. Eu só consigo balançar os ramos quando Ele se parece profeta, ou quando meu Jesus resplandece glória. Imagina, você consegue ver Cristo como o Rei em fases de sangue? Ou apenas você se afasta? Como é impressionante como a nossa fé muda quando as coisas mudam. Como é triste constatar isso, como a nossa fé muda quando as coisas mudam. Como a gente vira outra pessoa irreconhecível. Basta algo sair do controle, a gente larga o ramo e foge. Eu tenho que ser honesto com você. Eu estou pregando isso aqui, mas eu não gosto de sofrer. Quem gosta? Ninguém gosta. Sendo bem honesto para você, eu não quero sofrer. E eu sei que você também não quer. Se eu puder escolher, eu prefiro não sofrer nunca. Eu não começo o ano dizendo: aleluia, esse é o ano do meu sofrimento. Nunca. Mas mesmo não querendo sofrer, eu tenho que entender que eu vou ter períodos de sofrimento. Eu tenho que ter na minha mente que eu nunca sou testado na comemoração, eu sou testado no sofrimento, e Deus vai me testar. O sofrimento é o teste que o sucesso não faz, a festa não faz, a promoção na empresa não faz. Deus me deixa sofrer para saber até onde eu amo. Qual é a profundidade? Você precisa ser testado no sofrimento para saber
se você está comprometido ou não. Pessoas que nesse momento estão desviando da igreja e tem várias culpas. Mentira, você largou o ramo porque você nunca esteve comprometido com Deus. Você amava Jesus porque a tua vida estava boa, e aí Jesus entrava no balde. Quando a tua vida ficou ruim, para que eu quero um Deus assim? É fácil. Estou amando alguém, estou comprando. Deus entra na bacia. Estou apaixonado pela vida, me apaixonei por Deus. E quando a tua vida ficar sofrida, tua paixão com Deus sobrevive? A gente sofre para saber o nível da experiência que eu tive com Cristo. Sofrimento é um momento de observação, e eu sei que o diabo também olha para você. Mas eu vou declarar aqui hoje, que ainda que toda a multidão que teve no domingo balançando os ramos vá embora, eu declaro que você não vai embora mais. Eu declaro em nome de Jesus que você vai estar diante da cruz celebrando. Eu não vou largar o meu ramo, porque o corpo de Jesus mudou de um corpo vestido para um corpo seminu. Eu não vou largar meus ramos, porque ele estava em cima de um jumentinho numa entrada triunfal, e agora ele está sofrendo com sede, passando vida. Eu não vou largar meu ramo, porque as coisas fora de mim mudam. Eu não vou. Eu sei que alguns sofrem calados, eu sei que alguns estão abatidos, eu sei que alguns estão internamente frios, mas eu quero que você entenda, existe uma comunhão muito forte com Deus no sofrimento. As maiores experiências que os homens têm com Deus não são nas celebrações, mas é no sofrimento. É no sofrimento que Deus se manifesta. É no sofrimento que Deus de alguma forma nos encontra. É no sofrimento. É nesse estado onde a minha estrutura ela é exigida, que nesse sofrimento eu percebo coisas de Deus que eu nunca perceberia, como Ele se importa. É no sofrimento que eu percebo o quanto Ele me ama, o quanto Ele se importa comigo, o quanto Ele se importa com as minhas frustrações. É o que eu chamo de comunhão com Deus no sofrimento. Já experimentou isso? Como experimentou se você larga os ramos? Você já experimentou comunhão com Deus no sofrimento? Você já experimentou o cuidado de Deus quando você perde o controle? Você já experimentou o amor de Deus quando Ele está pregado numa cruz e tudo indica largue? Você já experimentou? Não se trata de agitar galhos quando eu estou feliz. Não se trata de agitar ramos quando está tudo bem. Se trata de agitar ramos quando não está bem, quando eu não tenho, quando eu estou doente, quando eu não sei. É continuar agitando o ramo. E tu não fala, meu, para com isso, cara. Olha, não, o que você está fazendo? Eu estou agitando o ramo, porque nada vai mudar o que eu sei sobre ele. Eu continuo agitando meu. Mas você está diante da cruz, cara. Eu vi você agitando na porta de Jerusalém. Lá era legal, lá era dia de festa, lá tudo convergia, a multidão gritava, o sol bonito, ele bonito, em cima do jumentinho, em cima de panos, tudo lindo, cumprindo as profecias. Mas hoje não, cara. Jesus está ensanguentado aí, ele está derrotado, já era a morte, venceu, e você está tapando os ouvidos para tudo que você sente, tudo que você ouve, e está lá você balançando o ramo. Eu estou balançando o ramo. Mas cara, você não tem o que comer hoje, eu estou balançando o ramo. Mas cara, teu filho, cara, está nas drogas junto com o meu, você pode estar louco tomando remédio, você pode estar enlouquecendo, eu estou aqui balançando o ramo, porque no sofrimento eu vou descobrir intimidade com Deus, no sofrimento eu vou descobrir vida. A multidão chama de rei no domingo de Ramos, mas o abandona no meio do sofrimento. Tome cuidado para você não chamar Jesus de rei só quando a tua vida está boa. Tome cuidado, inclusive com as pessoas que você anda, porque tem muita gente te chamando para tacar pedra com ela. E essa mesma pessoa que está tacando pedra hoje em algo que ela elogiou ontem, ela vai tacar pedra em você amanhã. Toma muito cuidado com quem você anda, porque a multidão é volúvel. Uma enorme ovação, Jesus entrando, rei, hosana, épico, grandioso. Mas quando o sofrimento chega, cadê todo mundo? Eu não entendo por que tem gente que se decepciona porque os amigos somem no sofrimento. Eu não entendo porque tem gente inconformada porque foi abandonado por pessoas quando perdeu dinheiro. Eu não sei por que você está sofrendo com isso, porque é algo que você sempre deveria saber. Vão balançar os ramos quando tiver tudo bem, quando não tiver,
vou embora. Mas o engraçado é que a gente se ofende com as pessoas que nos deixaram no nosso sofrimento, mas nós largamos Deus também quando nós sofremos. O sofrimento faz parte da vida. Eu quero afirmar, Deus te apoia. Em Mateus capítulo 27, versículo 46, Jesus disse o que todo mundo que está sofrendo diz. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz e disse, o que ele disse? Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa, meu Deus, por que me abandonaste? Se Jesus sofreu ao ponto de dizer, por que me abandonaste? Por que me permitiu passar por isso? Sim, meu irmão, você vai ter momentos assim também. E eu nunca vi Jesus gostando de sofrer. Jesus odiou o sofrimento. Por várias vezes ele pede para Deus afastar o cálice. Jesus odiou o que o sofrimento fez com ele. Sabe o que o sofrimento fez com Jesus? Fez assumir uma culpa que ele não tinha. O sofrimento fez furarem suas mãos. Você acha que ele gostou de furarem as mãos dele? O sofrimento fez enfiarem uma coroa de espinho. O sofrimento fez ele se sentir abandonado pelo próprio pai. Já passou por isso? O sofrimento fez ele ver aquelas pessoas que caminharam com ele dar as costas e ir embora. O sofrimento fez a criatura agredir o Criador. Você acha que é legal? Carregar culpa por algo que não fez? A história diz que na cruz as entranhas de Jesus ficaram para fora quando transpassaram a espada. Você acha que é legal? Ele curtiu muito estar pregado na cruz com as suas vísceras penduradas? Você acha que ele curtiu ver todo mundo rir dele e ele seminu numa cruz? Con botas de sal y una rosa roja pegada al cristal. Tu boca dijo, ven sin pensar, y el patio entero se puso a temblar. Ay, mírame bien, que ya voy cayendo. Tu forma de arder me va desarmando, y cuando tú das ese paso lento, se me va la voz, se me va el aliento. Fuego en la mesa, tú y yo. Fuego en la mesa y nadie nos frena. Fuego en la mesa, quédate. Fuego en la mesa hasta que amanezca. Cruzan la sala como un puñal, tus manos juegan con mi ansiedad. La noche sabe lo que va a pasar. Si tú me miras yo voy a saltar. Ay, mírame bien, que ya estoy listo. Tu nombre en mi piel suena a destino. Y cuando tú das ese paso lento, se rompe la calma, se rompe el silencio. Fuego en la mesa, tú y yo. Fuego en la mesa y nadie nos frena. Fuego en la mesa, quédate. Fuego en la mesa hasta que amanezca. You came in red heels first, crossed my floor like fire. One glance and my whole chest turned into a wire. You laugh it hard, 8 deals,
says maybe I'm bad at resisting, baby, you know me. And I try to play cool, try to walk away, but your name on my tongue would not leave my face. Hands up, no chance, my heart won't stay still. You move like trouble, I like it still. Ole, ole, you pull me in, you pull me in. Ole, ole, I fall again, red heel step. Mas foi no sofrimento que ele não gostou, que ele não queria, mas que ele disse: eu não quero passar por isso, eu não desejo passar por isso, mas que seja feita a tua vontade. Foi nessa fase que ele teve um lugar de comunhão com o Pai. Foi nesse momento que nenhum outro receberá tanta glória, e não haverá nenhum outro nome tão alto como o dele, tão poderoso como o dele, tão digno como o dele. Foi nesse momento que ele teve respaldo para ir até o inferno, olhar para Satanás e dizer: na minha glória eu não conseguiria fazer isso, mas no sofrimento eu tenho autoridade para dizer: devolve a chave da vida e da morte. Sentado no trono eu não conseguiria fazer isso, porque só o inocente assumindo a culpa poderia. Mas agora que eu sofri, que eu me tornei maldito, Satanás, quieta-te daqui e devolve a vida para a humanidade, devolve para a humanidade a esperança. É no sofrimento. Eu quero encerrar dizendo que eu não posso te prometer uma vida sem sofrimento. E se você está numa igreja que agora o pastor está rebolando aí, fazendo campanha, dizendo que você não vai sofrer, é mentira, porque Deus não tirou o sofrimento da conversa. Tem um monte de pastor aí, cabelinho liso, pregando coisa linda, muita gente aí pregando coisa bonita, vitória. E eu estou pregando para você que você vai sofrer para aprender. Eu gostaria muito de pregar o contrário, gostaria muito de dizer coisas diferentes, mas se você foge do sofrimento, como a multidão fugiu, você nunca vai provar do melhor de Deus, porque Ele disse que Ele estaria no fogo, Ele disse que estaria quando as águas parecerem que forem me afogar. Eu acredito que a nossa teologia fraca já nos preparou o suficiente para a vitória. Eu acredito que as pregações fracas que temos ouvido hoje já nos prepararam o suficiente para ter sucesso. É passo para a bênção, é passo para a vitória. Mas eu vim aqui pregar para você que tem um nível de comunhão com Deus que você não vai entender no sucesso e na vitória. Você vai entender quando você continuar balançando o ramo no sofrimento. Quer pregar com fogo? Balança o ramo no meio do fogo. Quer ter uma fé surpreendente? Balança o ramo quando a porta fecha. Quer ter uma experiência única com Deus? Continua andando, balançando o ramo quando ninguém apoia você. Quer ter uma envergadura de homem de Deus no meio das ofensas, no meio das calúnias, no meio da difamação? Continua balançando o seu ramo e cantando Hosana, e você vai ver quem Ele é. Quer ver o que ninguém vê? Quer parar de ver demônio, geladeira andando, janela batendo? Continua balançando o teu ramo no meio da escuridão e no meio do medo, crendo que em algum momento vai ter luz na sua vida. E infelizmente a nossa teologia fraca nos ensinou que a vida cristã não gera tragédias. Mas você não pode cantar Hosana só quando Jesus entra em Jerusalém. A gente precisa cantar Hosana também quando Ele está sendo crucificado. É a grande dicotomia da fé. Parte de mim está quebrado, mas eu continuo balançando o ramo. Parte de mim tem medo, mas eu continuo balançando o ramo. Parte de mim está chorando, mas eu continuo balançando o ramo. Parte de mim perdeu a empresa, mas eu continuo balançando o ramo. Parte de mim está triste porque fui traído no relacionamento, mas eu continuo balançando o ramo. Parte de mim estava, eu continuo balançando o ramo. Eu sei que é uma palavra difícil de pregar, mas Deus não te prometeu Mercedes, Deus não te prometeu cobertura, Deus não te prometeu viagem para os Estados Unidos. Ele não te prometeu. Ele prometeu caminhar com você por onde quer que você vá. É isso que Ele te prometeu. Ele prometeu não coisas bonitas que esses pregadores de cabelo liso pregam. Não. Ele prometeu semanas tristes, agonizantes, semanas que você vai gritar como Jesus gritou: Deus meu, por que me abandonaste? Por quê?
E eu sei que por mais que você tenha construído uma fé no olhar errado, Deus te trouxe aqui nessa noite para entender que Ele quer que você continue agitando os ramos quando tudo der errado. Isaías 43, versículo 2. Por que eu vou agitar meus ramos? Quando você atravessar as águas. Ele poderia ter dito: quando você passar na faculdade, eu estarei com você. Não. Quando você atravessar as águas, eu estarei com você. Quando você atravessar os rios, eles não te encobrirão. Quando você andar através do fogo, você não se queimará. As chamas não arderão em ti, pois eu, o Senhor, o seu Deus, o Santo de Israel, o seu Salvador, dou o Egito, a maior potência que já existiu, como resgate por você. A Etiópia, Seba, em troca de você. Se prepare para passar pelas águas, pelos rios, pelos fogos, mas não esqueça, eu te prometo, eu vou estar com você. Vai passando pela água, balançando o ramo. Vai passando pelo fogo, balançando o ramo. Eu sei que ninguém projetou 2020 para ser como está sendo. Eu não projetei. A minha agenda mudou, minhas prioridades mudaram. Eu tive que largar coisas para fazer outras coisas. Mas eu não vou parar de balançar meu ramo. Eu não vou. Eu não vou. Eu não vou. Quero orar por você agora. Cadê a multidão? Cadê a multidão que gritou Hosana? Por que não gritaram Hosana na cruz? Por quê? Cadê a multidão que dançou? Cadê? Cadê aqueles que estavam aqui nos cultos presenciais, que agora não conseguem assistir um culto de online de 1h30? Cadê? Cadê? Cadê aqueles que estavam firmes, quando eram voluntários, quando estavam em evidência, quando batia cartão na igreja? E agora que não tem culto online, só é o culto online? Cadê o Hosana? Cadê os Hosanas? Cadê? Por que te afeta tanto as coisas que mudam? Qual o pastor, qual a ideia, qual foi o idiota que pregou errado para você? Porque a conversa que Deus tem comigo, Ele nunca escondeu o sofrimento. Onde foi na minha cabeça que eu coloquei essa ideia tola que não vou sofrer, que só vou balançar o ramo no domingo de sol? Não, no domingo de trevas, no domingo de sangue, no domingo de agonia, no domingo de solidão, no domingo de traição, no domingo que perdi o dinheiro, eu estou lá, Hosana, 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 porque nada muda o fato, Ele é o meu rei, Ele é o meu rei, Ele é o meu rei. Eu espero que tenha sido muito bom esse vídeo para você, tenha sido uma bênção, divisor de águas. Deixe seu like para que possamos alcançar mais pessoas, compartilhe, me ajude a levar essa palavra a tantas pessoas que precisam. Agora nós vamos ter um tempo de oração, gravado no mesmo dia que a mensagem foi pregada. Fica aí e ore comigo, tenho certeza que o Espírito Santo vai te visitar. Um abraço e que Deus te abençoe. Pai, eu oro pelos teus filhos agora. Todo espírito de fragilidade, toda fé que só quer celebrar, toda fé que só quer promoção. Eu não preciso aprender nada no sucesso, eu não preciso me preparar para o domingo de Ramos, eu tenho que me preparar para o sofrimento, eu tenho que me preparar para balançar os galhos no meio da cruz, para eu provar o que nem o sucesso vai me dizer. Há uma intimidade no sofrimento, há uma koinonia, há uma proximidade, há uma glória, há uma envergadura. Não é que eu quero sofrer, não é que eu desejo sofrer, mas eu sei que para chegar onde Deus quer que eu chegue, para ter a estatura, é como Paulo diz: se der tira o caroço, se der tira o espinho, mas se o Senhor não tirar, está tudo bem, eu vou me gloriar no espinho, porque quando eu estou fraco eu me levanto.
Recebe essa glória na sua vida agora. Cadê o ramo? Cadê o ramo? A porta de emprego não precisa abrir para você pegar o ramo. Começa a cantar usando aí. A porta de emprego não precisa abrir não. O marido não precisa voltar para casa. Cadê o ramo? Cadê o ramo? Cadê o ramo? A economia não precisa voltar. Cadê o ramo? O médico não precisa te dar o não. Cadê o ramo? Não seja uma multidão hipócrita que largou o ramo porque chegou o sofrimento. Pega o ramo e começa a gritar: Osana, 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 Uriacanta, Labafanta, Labachanda, Labaca.